A paz do Senhor para todos. Vamos falar um pouco aqui agora sobre decisão. E quando tomamos decisões que nós não consultamos a Deus, a tendência dessa decisão é fracassarmos. E quando nós tomamos decisões que Deus não está no meio, a tendência dessa decisão é nos levar à destruição, é nos levar a decepções na nossa vida. E muitas das vezes nós tomamos decisões que ela pode acarretar para a vida inteira. Tem decisões na nossa vida que ela não tem retorno. Tem decisões na nossa vida que ela não tem como regressar ou voltar atrás para consertarmos determinados erros que nós tomamos. Então, quando tomarmos decisões na nossa vida, primeiramente temos que consultar aquele que pode nos direcionar a um caminho de paz e de luz. Havia um jovem, que o nosso Senhor Jesus, ele falando por parábolas, ele agora começa a ensinar os discípulos, falando sobre isso, que havia um certo jovem que ele decidiu tomar uma decisão. Esse jovem, muitas das vezes, ele estava na casa do pai dele, na fazenda do pai dele, e ele quis tomar uma decisão, achando que ele poderia tomar essa decisão. E quando esse jovem tomou essa decisão, no caminho dele só foi fracasso. E a Bíblia nos ensina que quando ele chegou perto do pai, chegou ao pai e falou: pai, dá a minha parte que me cabe dos bens. A Bíblia nos ensina que o filho, ele, ao tomar essa decisão dentro do coração dele, a primeira coisa que ele deixou entrar no coração dele foi a obstinação. Ele ficou obstinado, aquele jovem. E a primeira coisa que ele foi fazer foi chegar diante do pai e falar: pai, me dá a parte que me cabe. Digo eu com minhas palavras, talvez ele chegou e falou assim: já não dá mais para viver sozinho, já não dá mais para viver aqui junto com vocês, e a parte da minha herança já dá para me viver bem. Eu sou agora grande e posso viver sozinho, não dependo mais do Senhor. E o pai agora vai ali e te dá a parte dos bens que cabia para ele. E a Bíblia diz que ele foi viver dissolutamente. E quando ele saiu daquela porta da casa do pai, quando ele saiu de dentro do lugar de segurança, quando ele saiu da casa aonde ele estava seguro, primeira coisa que ele levou com ele, a obstinação. Segunda coisa que ele levou com ele, o egoísmo. Quando nós tomamos decisões precipitadas, decisões que para nós podem ser boas, para nós pode ser maravilhosa. O Senhor Jesus, ele nos ensina na sua palavra que ele diz assim, que há caminhos para o homem que para ele pode ser bom, perfeito, mas o final desse caminho ele traz a morte. O próprio Salomão, rei Salomão, ele escreve lá em Provérbios, dizendo assim que o coração do homem é enganoso. E quando nós deixamos esse engano invadir o nosso coração, querendo tomar decisões precipitadas. E nos dias de hoje, muitos tomando decisões e falam assim: Deus colocou no meu coração. E quando ele coloca esse engano no teu coração, deixa entrar esse engano no teu coração, ele ainda quer culpar Deus, ele ainda quer colocar a culpa para cima de Deus. Ou seja,
Porque se ele fracassar, ele vai dizer: mas não foi tu que colocou no meu coração, Senhor? Não foi o Senhor que colocou no meu coração? A terceira coisa que aquele filho levou com ele foi a separação. Quando ele deixou a obstinação entrar no teu coração, quando ele tomou essa decisão errada, ele se separou e achou que estaria fazendo a coisa certa. E ele estava descendo a cada degrau da sua vida, ele estava descendo. Porque a tendência daquele que obedece a Deus é subir degrau. Mas ele estava indo ao contrário, ele estava descendo o degrau. Porque quando o homem ele passa a ser rebelde, e quando o homem ele passa a ser obstinado de coração na presença de Deus, em vez dele subir degrau, ele desce. E quando ele desce, ele está passando um momento de perigo na sua vida. E a quarta coisa, o quarto pecado que ele deixou entrar em teu coração foi a sensualidade. Ou seja, foi para o mundo e começou a gastar o seu dinheiro dissolutamente com meretrizes e começou a andar despido, sem proteção que ele deveria ter. A quinta coisa, a mais perigosa na vida de um crente, na vida de um homem, de uma mulher que confia em Deus, que serve a Deus, que aquele jovem adquiriu em sua vida. O quarto pecado em sua vida foi a destruição espiritual. O crente, quando ele chega nesse patamar da sua vida, na destruição espiritual, é porque ele está na zona de perigo. E quando ele perdeu esta graça e entrou na destruição espiritual da sua vida, ele desceu mais um degrau. E quando ele chegou no próximo degrau, aonde ele desceu no degrau, e o nome desse degrau era humilhação, passou a passar humilhações devido à decisão que ele tomou lá no passado, devido à decisão que ele tomou lá atrás. Então tome cuidado com decisões que você acha que está certo. Quando você tomar uma decisão, consulte a Deus. Quando você tomar uma decisão, ore a Deus. Quando você for tomar uma decisão, espere a confirmação de Deus, para você não ficar jogado, para você não ficar sendo humilhado, sendo destruído espiritualmente, para você não andar só, e para você não deixar esse pecado da obstinação em teu coração entrar. E depois que ele foi humilhado, ele chegou no pior patamar da vida dele, no chão, na lona. E quando Deus quer pegar um crente na terra, quando Deus ele quer mostrar para o crente que ele está no controle de tudo, o último degrau da vida dele se chama fome. E Deus agora permitiu uma fome naquela cidade. E ele passou a passar fome. Aonde ele chegou a cuidar de porcos. E quando ele estava ali, cuidando de porcos, ele desejou comer das alfarrobas dos porcos. E aí, onde está o segredo? Ele desceu quantos degraus da sua vida? Conta comigo. Obstinação, primeiro degrau. Egoísmo, segundo degrau. Separação, terceiro degrau. Sensualidade, o quarto degrau. Destruição espiritual, quinto degrau. Humilhação, o sexto degrau. E por último, a fome. Quando ele chegou nesse patamar da vida dele, ele achou que seria o fim. Quero falar para você, por mais decisões erradas que você tomou em sua vida, e você chegou agora no último degrau da sua vida, eu não sei qual é a fome que você está passando espiritual. Eu não sei qual é a fome que você está passando, que Deus permitiu para você reconhecer que Ele está no negócio, que Ele está no controle. Mas não dá esperança. Enquanto há fôlego, há vida. Enquanto há vida, há esperança. E o bom daquele filho pródigo é que ele reconheceu
que ele tomou decisões precipitadas e erradas. E a primeira coisa, vamos lá, vamos começar a subir degraus. E quando o crente entende de que ele não pode fugir da presença de Deus, e ele sabe aonde ele se encontra, e ele reconhece que ele pecou contra o céu e contra o Pai, ele pensa em voltar. Há crente soberbo no nosso meio, que está pecando contra os céus, está pecando contra o Pai, mas não reconhece. Primeira coisa que aquele jovem, quando ele chegou num pior momento da vida dele, ele reconheceu. Primeira coisa, reconhecimento. Olha, primeiro degrau que ele precisava pisar para ele sair de onde ele estava. O reconhecimento do que ele fez contra Deus. O reconhecimento. Então, crente, reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você errou. Reconheça que você pecou. Reconheça que você fez errado. Reconheça que você tomou decisões erradas. E quando ele reconheceu, ele pisou o primeiro patamar do sucesso da sua vida espiritual. E aí ele pisou o primeiro patamar, reconhecimento. O segundo patamar, olha aí, ele voltando, regressando, tudo de volta. O crente que ele pensa em regressar do pecado para a glória, para a vitória, ele é bem sucedido. Olha lá, reconhecimento, primeiro degrau, subindo. Vamos subir agora? Vamos subir, filho pródigo? Vamos subir, vamos subir. Reconhecimento, primeira coisa, o filho pródigo tem que reconhecer que ele pecou, que ele errou. Segundo reconhecimento, segundo degrau, resolução. Resolução da sua consciência. Segundo degrau, resolução da sua consciência. Terceiro degrau, arrependimento. Não é só reconhecer, mas é se arrepender. Pequei contra os céus, pequei contra o meu Pai, me arrependo de tudo. Não é? Que é o terceiro. O quarto, regresso, preciso regressar. Regresso, preciso voltar. Regresso, preciso sair. Voltar para o lugar de onde eu saí, que eu não deveria ter saído. Você não deveria ter saído de lá. Você não deveria ter saído de lá. Ah, Deus mandou eu sair. Deus não mandou você sair. Os crentes hoje estão com essa moda. Não pode passar por mais luta. Os crentes não podem passar mais sofrimento. O crente não pode passar mais aflições nas igrejas. Que ele fala logo, Deus mandou eu sair. Estou orando a Deus porque Deus mandou eu sair. Deus não mandou você sair não, você está sendo rebelde. Volta para a casa do Pai, rapaz. Volta para onde você estava. Volta para a tua posição. Volta de onde você saiu, rapaz. Você está vendo tudo dando errado na sua vida e você acha que Deus está no controle da sua vida? Deus está no controle sim, por isso que você está desse jeito. Regresso. Reconciliação. O quinto patamar, ele subindo, reconciliação. Se você não se reconciliar primeiramente com Deus e com a tua igreja, com o teu povo, você não vai ser bem sucedido. Reconciliação. Quando ele chegou perto do Pai, ele abraçou o Pai. Abraçou o Pai e disse, Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como teu servo, você tá bom. Se reconciliou com o Pai. Quando ele se reconciliou com o Pai, o sexto degrau, trocou suas vestes. O Pai mandou trocar suas vestes. Ele trocou as vestes, foi trocado as suas vestes, porque as vestes que ele estava eram vestes de humilhação. E o último degrau, regozijo. Por isso que você está sem alegria, porque você está nu, você está longe da presença do Pai. E quem está longe da presença do Pai não tem alegria. Então volte para o Pai logo. Volte para o Pai. Volte para o Pai. Em nome de Jesus, volte para o Pai. Para você ter alegria, regozijo. Alegria, regozijo, alegria. E só quem tem alegria é quem está perto do Pai, quem está do lado do Pai, quem está na casa do Pai. E aí o Pai põe um anel. Oh, aleluia. Tem um anel. Anel no dedo. Anel no dedo. É honra. Anel no dedo é honra. E aqui diz, primeira honra, perseverança. Primeira honra, fé. Primeira honra, fé. Segunda honra, gozo e esperança. Terceira honra, gozo no sofrimento. Você tem que ter gozo no seu sofrimento. O crente tem que ter gozo no sofrimento. Quarto, caráter. Quinto, esperança. Né? Junto com amor. E o sexto, está junto. Que é a esperança e o amor.
Então volte para o Pai, porque Ele quer colocar pôr um anel no seu dedo, aquele anel que você perdeu, que você tirou, achando que você deveria tomar decisões erradas. Aí você tirou o anel, perdeu o respeito, tirou o anel, aliança, cadê a aliança? Cadê a aliança? A aliança que Deus te deu, cadê? A aliança que não tem ruptura. Tá onde a aliança? Tá onde a aliança? Então, volte para casa do Pai, que a aliança você deixou lá, e o Pai guardou. O Pai guardou a aliança. Ele quer te devolver a aliança, porque a aliança está do tamanho do teu dedo. A aliança está do tamanho do teu dedo. Não tem essa aliança que você tirou e deixou lá na mão do Pai. É que nem o casal quando se separa. A mulher, o homem, vice-versa. Não quero mais nada com você, ele já está com a aliança na mão. Toma aqui. O Pai guardou a aliança. Está esperando você voltar. Quando você voltar, não só tem aliança não. Tem aliança, tem roupa, tem comida, tem festa, tem tudo. Então volte. E não tome decisões precipitadas, porque Deus é contigo. Volte para casa do Pai, porque o seu lugar está lá. Tua cadeira está lá. Teus irmãos estão te esperando. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.